você merece um futuro melhor. O diagnóstico, tratamento e relato de demência é um escândalo. O fato mais impressionante é que a maioria dos casos de demência provavelmente podem ser curados em 1 ou 2 semanas, talvez um pouco mais de tempo em relação a alguns pacientes. Qualquer um que diga o contrário é lamentavelmente mal informado ou um porta-voz de alguma empresa farmacêutica, sabendo conscientemente ou não. Em todo o mundo, se estima que haja cerca de 50 milhões de pessoas sofrendo de demência, embora esse número provavelmente seja abaixo do real. Normalmente se considera que metade de todos os pacientes admitidos em lares de idosos estão sofrendo de demência, de um tipo ou de outro. Milhões de pacientes que foram diagnosticados com demência estão sendo cuidados por suas famílias. Muitos membros de família tiveram que abandonar seus empregos e suas vidas normais para encontrar o tempo necessário para cuidar de seus entes queridos. Milhões de pacientes foram abandonados em hospitais e lares de idosos, onde eles se sentam ou se deitam, esperando pela hora de sua morte. Ninguém sabe quantos milhões há dos que ainda não foram diagnosticados. Os indivíduos estão lutando para lidar com a demência sozinhos ou com a ajuda de parentes, amigos e vizinhos. O diagnóstico mais comum para todos esses pacientes é o da doença de Alzheimer. Aproximadamente 2/3 dos pacientes com demência está sofrendo de Alzheimer. De fato, o diagnóstico para a doença de Alzheimer segue um padrão de protocolo oficial na maioria dos países. Se um paciente tem demência, então é presumido que esteja sofrendo de Alzheimer e pouco ou nenhum esforço será feito para encontrar qualquer outro diagnóstico. As empresas farmacêuticas, as grandes instituições de caridade ou ainda alguns médicos parecem seguir a visão de que as palavras demência e Alzheimer são muito bem intercambiáveis. A doença é sombria, porque apesar de muitas promessas, ainda não há cura oficial para essa doença, nem há nenhum sinal de cura no horizonte. Empresas farmacêuticas produziram uma série de medicamentos prescritos apenas para o uso em pacientes com Alzheimer e profissionais de saúde alternativos produzem novos remédios quase diariamente. Apesar de toda a promoção dada à doença de Alzheimer, no entanto, há evidências claras de que muitos dos chamados pacientes com demência, que foram diagnosticados como sofrendo dessa doença, receberam diagnósticos incorretos. Eles vinham sofrendo e agora estão sofrendo de algo bem diferente e poderiam ser curados, muitas vezes completamente e frequentemente dentro de semanas ou até dias. Esse pequeno texto se destina simplesmente a chamar a atenção para esse escândalo e fornecer dicas para aqueles que sentem que um ente querido pode ter ou foi diagnosticado incorretamente. Meu objetivo não é de fornecer um guia abrangente para nenhuma das doenças que causam demência, mas em vez disso, oferecer uma direção para aqueles que, caso contrário, poderiam ser levados a um diagnóstico fatídico enquanto outras possibilidades possam existir. Alguns pacientes que têm demência, é claro, terão a doença de Alzheimer e, nesse caso, já avançada, será incurável, caso não corretamente diagnosticada a tempo. Mas se esse conhecimento for compreendido e seguido a tempo, a prevenção impedirá o desenvolvimento de padrões e sintomas com evidência correta de marcadores que podem resgatar pessoas de receberem um diagnóstico defeituoso e as retornar a uma vida ativa e produtiva. Se você deseja garantir um futuro muito melhor, plenamente saudável e feliz, clique no link da descrição ou botão para obter mais informações.